pessoal! Vamos para mais uma aula de cálculo A? Partiu? Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu um pouquinho sobre limites infinitos e limites no infinito e vimos que são conceitos diferentes. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar estes conceitos, limites infinitos e limites no infinito, para a gente fazer o gráfico de algumas funções, tá? Bom, como é que a gente vai fazer? O conceito que vai aparecer agora, na aula de hoje, é o conceito de assíntotas. E a gente vai entender como é que esse conceito de assíntotas está relacionado com os limites infinitos e no infinito e com os gráficos das funções. Por que eles vão nos ajudar a fazer os gráficos das funções? Então vamos lá. Para ficar bem claro, nós teremos assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Como o próprio nome diz, o que é uma assíntota horizontal? Antes da definição de uma assíntota horizontal e de uma assíntota vertical, eu só vou deixar uma coisa bem clara. Uma assíntota horizontal será uma reta horizontal, como o próprio nome diz, uma reta específica relacionada ao gráfico da função. Uma assíntota vertical será uma reta vertical associada, uma reta específica associada ao gráfico da função. Por que eu faço questão de mostrar esse slide aqui? Porque isso precisa ficar bem claro. Porque quando você dá a equação de uma reta horizontal, você dá a equação do tipo y igual a um número. De uma reta horizontal. Quando você dá a equação de uma reta vertical, você dá sempre x igual a um número. Então, quando se trata da equação de uma assíntota, você terá ou y igual a alguma coisa ou x igual a alguma coisa, dependendo se você está com uma assíntota horizontal ou uma assíntota vertical. Então, é só para deixar bem claro. Quando você tiver que exibir a equação de uma assíntota vertical, é x igual a um número. De uma assíntota horizontal, é y igual a um número. Então, já deixo isso claro aqui, tá? A gente vai voltar a falar nisso, mas é só para deixar as coisas já no seu lugar, no seu devido lugar. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês a definição de assíntota horizontal. Então, como eu já disse, a assíntota horizontal, ela é uma reta horizontal específica, que vai estar relacionada com o gráfico da função, tá? Então, digamos que a gente pega a reta y igual a b. B é um número. Quando é que a reta y igual a b? Por que y igual a b, Cris? Porque eu estou falando de uma assíntota horizontal, ou seja, eu estou querendo me referir a uma reta horizontal. Então, a equação de uma reta horizontal é y igual a alguma coisa. Então, nesse caso, eu estou supondo y igual a b, onde b é um número. Quando é que a reta horizontal y igual a b pode ser chamada de assíntota horizontal do gráfico da minha função f aqui? Tá? Quando uma dessas duas igualdades se verifica, pelo menos uma, tá? As duas podem acontecer, mas basta que uma dessas igualdades se verifique para que a reta y igual a b, a reta horizontal, possa ser chamada de assíntota horizontal do gráfico da função. Então, vamos ver o que significa isso. Significa o seguinte: você calcula o limite dessa função quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Se quando você jogar x para mais infinito, o limite dessa função for para o número b, você nem precisa correr para o limite no menos infinito. Basta que esse primeiro limite aconteça para que você diga, ó, y igual a b, igual ao número b, né? B aqui representa um número. Y igual a b é uma assíntota horizontal da minha função f. Quando você joga o x para menos infinito e esse limite dá b, você também pode dizer y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico da minha função f. É claro que quando você jogar x, nós já tivemos exemplos aqui, nós já vimos na aula passada de limites no infinito. Observem que esses dois limites que estão aparecendo aqui são limites no infinito. Por quê? Porque x está indo para mais infinito no primeiro e x está indo para menos infinito no segundo. Então, a gente sabe que é isso que caracteriza
que caracteriza um limite no infinito. É quando você joga x para mais infinito ou quando você joga x para menos infinito, tá? Então, basta que uma dessas duas igualdades se verifique para que a reta y igual a b seja uma assíntota horizontal do gráfico da função. Bom, mas Cris, esse b ele tem que aparecer tanto no mais infinito, quando x vai para mais infinito, ou quando x vai para menos infinito? Não. Você pode, nós já tivemos exemplos da aula passada, você pode, na mesma função f, quando você jogar x para mais infinito, por exemplo, a sua função f ir para 1. E quando você jogar x para menos infinito da sua função, esse limite ir para menos 1. Pô, e aí como é que fica, Cris? Então, nesse caso, você acabou de encontrar duas assíntotas horizontais para o gráfico da sua função. Qual vai ser a primeira? Y igual a 1, a equação da reta horizontal y igual a 1, e a segunda vai ser y igual a menos 1. Então, aqui, por que y igual, Cris? Porque você está tratando de uma assíntota horizontal, ou seja, de uma reta horizontal. Então, quando você quer falar de assíntota horizontal, você sempre tem que ter em mente o seguinte, a equação é y igual a alguma coisa, tá? E esse y igual a alguma coisa, ele está amarrado com o limite no infinito, tá? Então, y igual a 1 é uma assíntota horizontal do gráfico da minha função. Se quando eu jogo x para mais infinito ou x para menos infinito, e o limite dessa função dá 1, ou para mais infinito ou para menos infinito. Quando é que y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal do gráfico da função? Quando ou o limite quando x vai para mais infinito da função dá menos 1, ou o limite quando x vai para menos infinito da função dá menos 1. Ok? Então tem que ficar bem claro esse conceito aí que vai ser importante para o que a gente vai fazer, tá? Então, aqui eu estou dando a definição de assíntota horizontal, y igual a um número, tá? E uma dessas igualdades, pelo menos, tem que se verificar para que y igual a b, nesse caso, seja uma assíntota horizontal do gráfico da função, tá bom? Essa é a definição de assíntota horizontal. A gente vai voltar nela com mais exemplos, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aí, eu tenho o gráfico de uma função, eu não tenho a lei, eu só tenho o gráfico da minha função. Tá? Aí a gente tem que identificar nesse gráfico as assíntotas horizontais. Ou seja, temos que identificar nesse gráfico as retas horizontais que são assíntotas da minha função, da função que está por trás desse gráfico. Certo? Bom, mas o que a gente viu? Qual é a definição de assíntota horizontal? A assíntota horizontal é quando você joga x para mais infinito ou joga x para menos infinito e as imagens correm para aquele número. Nesse caso que vocês estão vendo aí, o b. Então, o que você tem que fazer para você identificar a assíntota horizontal no gráfico da função? Você olha para o comportamento das imagens da função quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. E vê e verifica se essas imagens se aproximam de um determinado valor. Porque isso indica o seu limite no infinito. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Quando o x vai para mais infinito, acompanha aqui, ó. O x é o domínio, eu sempre olho no eixo x. Quando o x vai para mais infinito, as imagens da minha função se aproximam do eixo x, ou seja, se aproximam da altura zero. Então, o que está acontecendo aqui? Quando x vai para mais infinito, essa função, o limite dessa função é zero. Por outro lado, se eu olhar do outro lado aqui, quando x vai para menos infinito, as imagens dessa função também se aproximam do eixo x, ou seja, da altura zero, da reta horizontal y igual a zero, porque o eixo x é a mesma coisa que a reta horizontal y igual a zero. Então, tanto quando x vai para mais infinito como quando x vai para menos infinito, o limite dá zero. Então, y igual a zero é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função que vocês estão vendo. E é a única assíntota horizontal aí. Porque nas duas situações possíveis, quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito, todo mundo vai para zero. Então, só tem essa assíntota horizontal que vocês estão vendo aí, a equação aqui, y igual a zero.
Tá ok? Vamos ver o segundo exemplo. Bom, nós estamos caçando as assíntotas horizontais no gráfico. Então, como eu já falei, para você caçar as assíntotas horizontais, você sempre tem que se preocupar com limites no infinito, ou seja, quando o x vai para mais infinito ou quando o x vai para menos infinito. Então, você olha aqui nesse gráfico aqui, quando o x vai para mais infinito, as alturas, as imagens da minha função se aproximam da altura 2. Essa análise é suficiente para eu concluir que y igual a 2 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Por quê? Porque quando o x foi para mais infinito, o limite quando o x vai para mais infinito dessa função é 2. Então, isso é suficiente para dizer, ó, a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Bom, perdão, será que tem outra assíntota? O que falta você analisar? O limite quando o x vai para menos infinito. Quando o x vai para menos infinito, as imagens, as alturas dessa função também se aproximam do 2. Então, o limite quando o x vai para menos infinito dessa função também é 2. Então, novamente, você está com a reta y igual a 2. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, tanto olhando para o caso x para mais infinito como para o caso x para menos infinito, você só tem uma assíntota horizontal que é y igual a 2, porque os dois limites deram 2, tá? É a mesma situação do exemplo anterior. No exemplo anterior, tanto no mais infinito como no menos infinito, as alturas iam para 0. Então, y igual a 0 é a única assíntota horizontal aqui, tá? Para você concluir que y igual a 0 é uma assíntota horizontal desse gráfico, bastava você olhar para quando x vai para mais infinito. Ou quando o x vai para menos, basta que uma dessas duas coisas aconteça, tá? Mas a gente sempre analisa tanto quando o x vai para mais infinito como o x vai para menos infinito, para ver se tem uma outra assíntota horizontal na jogada, tá ok? O exemplo 3, mais uma vez, você vai olhar o quê? Você vai olhar quando o x vai para mais infinito. Então, quando o x vai para mais infinito nesse caso, as imagens, as alturas da sua função, ó, as imagens, as alturas correspondentes se aproximam da altura menos 1. Então, quando o x vai para mais infinito, o limite aqui ele é menos 1. Isso já é suficiente para você dizer, ó, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Agora você olha para o outro caso, porque você também tem a situação do x indo para menos infinito. Então, quando o x vai para menos infinito, as imagens dessa função também se aproximam da altura menos 1. Então, mais uma vez, você cai na reta horizontal y igual a menos 1. Então, nesses três primeiros exemplos, vocês observam que independente do lado, ou seja, independente de você jogar x para mais infinito ou x para menos infinito, você teve o limite dando um número só. Então, por isso que você só tinha uma assíntota horizontal. No primeiro caso, o eixo x, que é y igual a 0. No segundo caso, y igual a 2. E no terceiro caso, y igual a menos 1. Então, observem, estamos falando de assíntotas horizontais. As equações que são dadas, todas são y igual a um número, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá? Esse exemplo ele já é um pouco diferente dos três primeiros. Por quê? Porque nesse exemplo aí, nós teremos duas assíntotas horizontais. Bom, mas esse é um gráfico mais complexo? Ok. Para que a gente está usando esse gráfico? Qual é a análise que a gente está fazendo nesse gráfico? Nós estamos analisando simplesmente assíntotas horizontais. Então, a única coisa que você tem que se concentrar quando você quer saber a respeito das assíntotas horizontais do gráfico, você tem que olhar quando o x vai para mais infinito e quando o x vai para menos infinito. Mais nada. O que acontece aqui nessa região do zero aqui, para essa análise que eu estou fazendo de assíntota horizontal, não interessa. Só me interessa o que acontece quando o x vai para mais infinito e quando o x vai para menos infinito. Esse é o conceito que eu estou analisando. Então, vamos lá. Quando o x vai para mais infinito, as alturas, as imagens da minha função se aproximam da altura 1. Então, isso me diz que y igual a 1 é uma assíntota horizontal para o gráfico dessa função. Por quê? Porque quando eu joguei x para mais infinito, o meu limite deu 1.
Por outro lado, quando eu jogar x para menos infinito, olha aqui, quando eu jogar x para menos infinito, as imagens, as alturas dessa função se aproximam do eixo x. Ou seja, se aproximam da altura zero. Ou seja, se aproximam da reta y igual a zero. Então, nesse caso aqui, o limite quando x vai para menos infinito é zero. E, portanto, y igual a zero é uma assíntota horizontal, é a outra assíntota horizontal para o gráfico dessa função. Tá? Aqui você teve duas assíntotas horizontais, por quê? Porque quando você jogou x para mais infinito, o limite deu 1. Então, você tem a primeira equação y igual a 1. E quando você jogou x para menos infinito, você deu limite zero. Então, y igual a zero é a segunda equação. Tá? Sempre lembrando que nós estamos falando de assíntotas horizontais aqui. Tudo bem? Bom, eu acho que de acordo com o que a gente está falando aqui, com o que eu estou tentando passar com vocês, é natural que você pergunte assim, pô, quantas assíntotas horizontais, no máximo, o gráfico da função pode ter, Cris? Poxa, quantas? Será que eu posso ter? Bom, o que a gente viu até agora? A gente viu que tem no máximo duas. Aqui, nos 3 primeiros exemplos, eu só tinha uma. E agora, no quarto exemplo, apareceram duas. Será que é possível ter uma terceira assíntota horizontal? Por que não é possível? Tá? Por que não é possível? Vamos olhar para a definição aqui da assíntota. Quando é que a assíntota horizontal pode acontecer? Quando é que ela surge? Ou quando você joga x para mais infinito, ou quando você joga x para menos infinito. Você só tem essas duas. Só tem essas duas possibilidades. Então, o que acontece? Quando você jogar x para mais infinito e x para menos infinito, pode acontecer de dar o mesmo limite, dar o mesmo valor, que é o que aconteceu nesses 3 primeiros exemplos. Então, tanto no mais infinito como no menos infinito, aqui no primeiro exemplo deu 0, no segundo exemplo deu 2, no terceiro exemplo deu menos 1. Então, nessa situação, quando o limite no mais infinito e o limite no menos infinito é igual, você só tem uma assíntota horizontal. As duas possibilidades foram esgotadas. Bom, na situação do exemplo 4, quando você jogou x para mais infinito, você teve y igual a 1. Quando você jogou x para menos infinito, você teve y igual a 0. Tem uma terceira possibilidade? Não, porque a definição, ela corresponde, ela só diz respeito a essas duas situações. Então, o máximo que você pode ter, você não pode ter uma terceira, porque você só tem x para mais infinito ou x para menos infinito, você não tem uma outra opção. Então, o máximo que você tem são duas, exatamente como aconteceu no exemplo 4. Então, mais um exemplo aqui com duas, tá? Que é o máximo que você pode ter aqui, ó. Quando x vai para mais infinito, ó, as imagens, as alturas dessa função se aproximam da altura menos 1. Então, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal para o gráfico dessa função. Quando x vai para menos infinito, as alturas, as imagens dessa função se aproximam da altura 1. Então, y igual a 1 é uma assíntota horizontal para o gráfico dessa função. Então, são as duas assíntotas horizontais que aparecem, tá? Completando aí, esgotando aí as duas possibilidades, x para mais infinito e x para menos infinito, tá? Então, no caso de assíntota horizontal, você tem no máximo duas. Ou você tem uma, que é quando os dois limites são iguais, né? No caso de você ter função no mais infinito, função no menos infinito, então x para mais infinito, x para menos infinito deu o mesmo limite, tá? Aí você tem uma assíntota só. Ou quando você joga x para mais infinito e você vai para uma altura e joga x para menos infinito, você vai para outra altura. Então, você tem duas assíntotas horizontais distintas, tá bom? Mais ou menos essa ideia de assíntota horizontal. A assíntota horizontal, ela está sempre amarrada com os limites no infinito, ou seja, quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito. Tá ok? Você pensa assim, a assíntota horizontal é uma reta horizontal. É uma reta horizontal. Se é uma reta horizontal, você está pensando com x para mais infinito e x para menos infinito. Você está pensando em reta horizontal. Então você associa isso à explosão do x. X muito grande positivo ou muito grande negativo, mais infinito ou menos infinito. Essa é a ideia. Tá ok?
Bom, agora eu espero que eu tenha conseguido passar com clareza esse conceito de assíntota horizontal, que ele é muito importante, tá? Sempre dando a equação y igual a um número e sempre associando com limites no infinito, mais infinito ou menos infinito, tá? X para mais infinito ou x para menos infinito. Bom, agora vamos falar das assíntotas verticais. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando? Quando você tem uma assíntota horizontal, você sempre associa ela ao limite no infinito. Que daí você está jogando x para mais infinito ou x para menos infinito para ver o que acontece com as alturas. Quando eu estou falando de uma assíntota vertical, me acompanha. Quando eu estou trabalhando com uma assíntota vertical, tá? Então, eu estou com uma reta vertical. A equação não vai ser mais y igual a alguma coisa. A equação agora é x igual a um número. Por quê? Porque trata-se de uma reta vertical. Tá? Bom, quando você tinha reta horizontal, a explosão que você tinha que analisar, ela acontecia no eixo x, ou x para mais infinito ou x para menos infinito. Porque você está numa reta horizontal. Agora que você está pensando numa reta vertical, quem tem que ser muito grande ou muito grande positivo, a explosão que tem que acontecer agora tem que ser na vertical. Se a explosão que tem que acontecer agora tem que ser na vertical, quem vai explodir agora não é mais o x. Agora quem vai explodir é o y, é a imagem da função, são os f de x, tá? Então é por isso que agora, para você associar uma reta vertical ao gráfico de uma função como sendo uma assíntota vertical, você tem que verificar se ocorre aí a explosão das imagens da função. Então vamos lá para a definição bonitinha. Quando é que uma reta x igual a, que é uma reta vertical, pode ser considerada uma assíntota vertical do gráfico de uma função, da função f, por exemplo? Quando pelo menos uma dessas igualdades que vocês estão vendo acontecer. Quando você se aproximar desse A, x igual a A, quando você se aproxima desse A pela direita, você tem ou uma explosão positiva ou uma explosão negativa. Ou quando você se aproxima desse A pela esquerda e tem uma explosão positiva ou explosão negativa. Para que x igual a A seja chamado de assíntota vertical, basta que uma dessas pode acontecer somente uma delas, as outras três não acontecerem. Tá? Isso é suficiente para que a reta x igual a seja considerada uma assíntota vertical do gráfico da função. Não precisa essas quatro coisas acontecerem ao mesmo tempo, não. Basta que uma delas aconteça, tá? E só analisando melhor o que é isso. Isso significa o quê? Que nas redondezas, quando é que a reta x igual a será uma assíntota vertical? Quando nas redondezas do A, olha o que está acontecendo com as imagens da função. Estão explodindo. É diferente, ao contrário da assíntota horizontal. Quando você estudava, quando você fazia análise das assíntotas horizontais, a sua explosão ela acontecia no eixo X. Você está pensando numa horizontal. Agora que você está trabalhando com assíntotas verticais, a sua explosão não ocorre mais no eixo X. Você está trabalhando numa vertical. A sua explosão ocorre no eixo Y. Então, a sua explosão ocorre com as imagens da função. Então, é por isso que agora, para você considerar uma reta vertical como sendo uma assíntota vertical, a explosão que tem que aparecer aí é das imagens da função. Tá? Então, uma dessas igualdades tem que acontecer. Ou nas redondezas do A, você tem uma explosão positiva ou negativa. Nas redondezas do A, ou você tem na redondeza, quando você se aproxima do A pela direita, você tem mais infinito ou menos infinito. Quando você se aproxima do A pela esquerda, você tem mais infinito ou menos infinito. Então, basta que nas redondezas, o A ele tem duas redondezas. Tem a redondeza positiva e a redondeza negativa. A redondeza positiva é valores maiores que A. A redondeza negativa são valores menores que A. Então, basta que em uma dessas redondezas, ou pela direita de A ou pela esquerda de A, ocorra uma explosão, independente dessa explosão ser positiva ou negativa. Essa explosão das imagens, tá? Então, isso é importante para você entender o conceito de assíntota vertical, ok? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Espero que eu esteja conseguindo passar essa ideia, tá? Porque é muito importante aí para a gente fazer os gráficos. Então aqui, por exemplo, agora,
Antes nós estávamos caçando as assíntotas horizontais no gráfico da função. Agora nós estamos caçando as assíntotas verticais. Quando a gente caçava as assíntotas horizontais, a gente sempre procurava olhar o que acontecia quando x ia para mais infinito, o que acontecia quando x ia para menos infinito. Por quê? Porque a definição de assíntota horizontal está associada com o limite no infinito. Agora eu estou caçando assíntotas verticais. Então, agora eu estou procurando pontos onde ocorre a explosão mais infinito ou menos infinito das alturas das imagens da minha função. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. O que acontece aqui? Nas redondezas desse 1 aqui, pela esquerda nós temos uma explosão positiva, ou seja, quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, aqui, o seu limite aqui, ele é mais infinito. Quando você se aproxima do 1 pela direita aqui, o seu limite ele é menos infinito. Bastaria uma dessas análises, bastaria que uma dessas duas coisas acontecesse para que a reta x igual a 1, porque se trata de uma reta vertical, pudesse ser chamada de assíntota vertical desse gráfico. Tá? Então aí, a única assíntota vertical que você tem é x igual a 1. Por quê? Porque é o único momento do gráfico da função que você observa que está tendo uma explosão das imagens da minha função. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo anterior que a gente estava analisando, esse exemplo anterior a gente viu que ele tem duas assíntotas horizontais, certo? Por quê? Porque quando você se aproxima, quando você joga x para mais infinito, você vai para menos 1. Quando você joga x para menos infinito, você vai para 1. Então, nós já tínhamos visto que ele tem duas assíntotas horizontais, mas ele não tem nenhuma assíntota vertical. Por quê? Por quê, Cris? Por quê? Porque em momento algum aí, observa esse gráfico, em momento algum aqui, as imagens explodem. As imagens aqui no máximo se aproximam de 1 ou de menos 1. Então não tem uma explosão das imagens. Então o gráfico dessa função não tem assíntota vertical. Então, nenhum gráfico é obrigado a ter assíntota vertical e assíntota horizontal. Vai depender muito da definição da função. Pode ter, pode não ter. Tá? Então, nesse exemplo aí, tem duas assíntotas horizontais, mas não tem nenhuma vertical. Não tem explosão das imagens, tá? Aqui já acontece isso, tá bom? Aqui você tem uma explosão das imagens quando x é igual a 1, tá bom? Aqui a gente até consegue falar em assíntota horizontal aqui, mas como eu não fiz o traçado aqui, eu não vou falar para não confundir as ideias ali. Eu vou deixar para chegar em gráficos que a gente vai fazer as duas coisas, tá bom? Só aproveitei essa situação, esse momento, para chamar a atenção que nem todo gráfico tem assíntota vertical. Ele não é obrigado a ter nenhuma das assíntotas, tá? Então, aí é a reta x igual a 1. Nesse outro exemplo aqui, tá? Tem assíntota vertical? Tem. Nesse exemplo aqui, a única assíntota vertical é x igual a 2. Por quê? Porque nas redondezas do 2, você tem a explosão, ó. Quando x está próximo do 2, você tem uma explosão das imagens, uma explosão negativa. Tanto o 2 pela direita como o 2 pela esquerda, as suas imagens elas vão para menos infinito. Então, x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico da sua função. Ah, Cris, mas se essa função só estivesse definida a partir do 2, ou seja, se eu apagasse essa parte da esquerda do 2 aqui, x igual a 2 continuaria sendo uma assíntota vertical? Sim, porque na definição basta que em um dos lados ocorra a explosão. Você não precisa ter a explosão dos dois lados. Nem precisa, e se tiver dos dois lados, não precisa ser igual. Basta, é o que acontece nessa primeira aqui. X igual a 1 é uma assíntota vertical, tá? Por quê? Porque pelo menos em um lado você tem explosão. Ocorre explosão aqui dos dois lados. Cada lado vai aqui, do lado direito vai para menos infinito, do lado esquerdo vai para mais infinito, tá? Então, é uma assíntota vertical, x igual a 1? Sim. Por quê? Porque pelo menos uma daquelas igualdades foi satisfeita, tá? Aqui no caso, x igual a 2 é uma assíntota vertical? Sim. Por quê? Porque pelo menos uma daquelas igualdades foi satisfeita, tá?
É isso que importa. Agora, vamos ver outro exemplo aí. O exemplo 3, tá? Dá uma olhadinha aí. Tô pensando aqui só em assíntota vertical. Então, assíntota vertical, reta vertical, explosão das imagens. É isso que eu tô buscando. Então, aqui o que eu observo? Eu observo que quando x se aproxima do 3 pela direita, as minhas imagens explodem para mais infinito. Quando eu me aproximo do 3 pela esquerda, as imagens correm para menos infinito. Uma dessas análises é suficiente para você dizer, ó, x igual a 3 é uma assíntota vertical do gráfico dessa função, tá? Eu poderia excluir, apagar esse traço aqui, ó, esse U virado para baixo aqui, eu poderia apagar ele e mesmo assim x igual a 3 continuaria sendo uma assíntota vertical do gráfico da sua função. Por quê? Porque pela direita continua tendo uma explosão, tá? Eu poderia apagar esse braço aqui, ó, essa curva que eu tô mostrando aqui, deixar só esse U de cabeça para baixo. X igual a 3 continuaria sendo uma assíntota vertical do gráfico da sua função. Por quê? Porque pela esquerda do 3 continua tendo a explosão, tá? Então, basta que em um dos lados ocorra a explosão das imagens. X igual a menos 1 também é uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Por quê? Porque menos 1 pela esquerda vai para mais infinito, ó. E menos 1 pela direita vai para menos infinito. Menos 1 pela esquerda, mais infinito. Menos 1 pela direita, menos infinito. Então, nas redondezas do menos 1 está havendo a explosão das imagens, tá? Então, isso garante que x igual a menos 1, a reta vertical x igual a menos 1, é uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Da mesma forma que a gente analisou para x igual a 3, eu poderia, por exemplo, apagar essa curva aqui, apagar esse pedaço aqui, manter só o resto do gráfico. Se eu apagasse esse pedaço aqui, mesmo assim, x igual a menos 1 continuaria sendo uma reta, uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Por quê? Porque menos 1 pela direita, você tem as imagens indo para menos infinito, tá? Se eu apagasse... Agora, se eu apagasse esse U aqui e deixasse só esse braço aqui, x igual a menos 1, continuaria sendo uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Por quê? Porque menos 1 pela esquerda continua explodindo para mais infinito, tá? Então, basta que uma daquelas igualdades, tá? Basta que uma dessas igualdades se verifique para que você diga, ó, a reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico da função, ok? Não precisa ter explosão dos dois lados da imagem e se tiver, não precisa ser igual, tá? Basta que um dos lados ocorra a explosão. Bom, da mesma forma que a gente analisou o número máximo de assíntotas horizontais, qual será o número máximo de assíntotas verticais? Pensa com carinho, porque essa situação é bem diferente da anterior. Na situação anterior, quando a gente falava do número máximo de assíntotas horizontais, o conceito de assíntotas horizontais, a definição, está amarrada com limites no infinito. Limite quando x vai para mais infinito e limite quando x vai para menos infinito. Então, realmente, você só tem no máximo duas situações que podem ocorrer. Como a gente falou já. Agora, quando você trabalha com assíntotas verticais, quando é que uma reta vertical é uma assíntota vertical do gráfico da função? Quando, nas redondezas dessa reta, as imagens explodem. Tanto para mais infinito como para menos infinito. Então, você pensa assim, quantas explosões, em quantos pontos pode ocorrer explosões da minha função, das minhas imagens da função? Em quantos pontos isso pode ocorrer? Pensa nas funções que você conhece. Será que essa explosão na vertical, ela tem um número limitado? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, nesse segundo exemplo, só aconteceu essa explosão na vertical uma vez. No primeiro exemplo, em x igual a 1, no segundo exemplo, em x igual a 2. Agora, no exemplo 3, essa explosão na vertical, porque se trata de uma assíntota vertical, eu olho as explosões das imagens da função,
Aqui já aconteceu 2 vezes. E aí? Pensa nas funções que você conhece. Vamos lá? Pensa numa função que não seja polinomial. Olha a função que eu estou mostrando para vocês aí. A função que eu estou mostrando para vocês aí, o gráfico que eu estou mostrando aí é o gráfico da função tangente. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Seno sobre cosseno. Então, o que acontece? A gente sabe que quando o seno é zero, cosseno não é zero. Que quando o seno não é zero, o cosseno é zero. É o contrário, né? Então, o que é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, quando o cosseno que está no denominador é zero, o seno que está no numerador não é zero. Então, eu sei que eu tenho uma coisa que não é zero sobre zero. Nesses pontos, eu tenho limites infinitos. Lembra como é que a gente identifica um limite infinito? Quando você tem uma função racional, quando você calcula o limite no numerador, dá diferente de zero. Quando você calcula o limite no denominador, dá zero. Então, quando você tem seno sobre cosseno, é exatamente a mesma ideia. Quando o cosseno for zero, o seno não é. Então, isso gera uma explosão das minhas imagens, das minhas alturas. Tá? É claro que vai depender, para você determinar se essa explosão é positiva ou negativa, você tem que verificar onde é que elas estão ocorrendo, em quais pontos que você está tendo essas explosões, para ver se são positivas, vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Mas você tem infinitas explosões. Por quê? Porque cosseno é uma função cujo domínio são os reais. É uma função periódica. Então, em vários pontos, o cosseno é zero. Em infinitos pontos, o cosseno é zero. Então, sempre que o cosseno for zero, você vai ter uma explosão das imagens da sua tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, é isso que vocês estão vendo aí. Esses pontos que estão marcados aí, olha aí, ó. Menos 3 pi meios, menos pi meios, 3 pi meios. Em todos eles, o seno é diferente de zero e o cosseno é zero. Certo? Em todos eles. O seno é diferente de zero e o cosseno é zero. Então, como eu falei, nesses pontos aí, você tem limites infinitos. Então, quando o x se aproxima de π meios, o limite, a função, as imagens da função explodem. Aqui, por exemplo, o π meios pela direita, você vai ter as imagens indo para menos infinito. No π meios pela esquerda, você vai ter as imagens indo para mais infinito. Então, x igual a π meios é uma assíntota vertical desse gráfico. Por quê? Porque em pelo menos um dos lados de π meios ocorreu a explosão. 3 π meios, menos π meios, menos 3 π meios, x igual a menos 3 π meios, x igual a menos π meios, x igual a 3 π meios, todas essas retas verticais são assíntotas verticais do gráfico da função tangente, que é o que vocês estão vendo aí. Tá? Então, quando você trabalha com assíntotas horizontais, número máximo que você pode ter no máximo 2, mas quando você trabalha com assíntotas verticais, você pode ter infinitas assíntotas verticais. Vai depender muito da definição da sua função. Tá legal? Vamos em frente. Tá? Eu espero que essa parte de gráfico aqui a gente só fez todas as análises com relação ao gráfico para o conceito dessas assíntotas ficar bem claro, ficarem bem separados para você entender a diferença entre esses dois conceitos, assíntota vertical e assíntota horizontal. Agora a questão é a seguinte: como é que você encontra as assíntotas verticais, horizontais, quando a função tem, né? Quando a função tem. Do gráfico de uma função, se você não tem o gráfico da função, se você só tem a lei da função. Como é que você faz isso? Tá? Como é que você faz? Aqui, ó. Eu voltei aqui rapidinho para mostrar para vocês que, por exemplo, o gráfico dessa função aqui, nós tínhamos visto que esse gráfico que eu estou mostrando aí,
nós já falamos sobre ele. Ele tem duas assíntotas horizontais e não tem nenhuma assíntota vertical. Tá? Agora, esse último gráfico aqui, ele tem infinitas assíntotas verticais e não tem nenhuma assíntota horizontal. Tá? Por quê? Porque quando o x vai para mais infinito, isso que vocês estão vendo aí é o gráfico da função tangente, então isso se repete tanto para mais infinito como para menos infinito. Então, em momento algum, mesmo que você pegue x indo para mais infinito ou x indo para menos infinito, as imagens da função, elas não se aproximam de uma altura, como acontece aqui, ó, no caso desse caso aqui, ou nesse caso aqui. Elas não se aproximam de uma altura fixa. Olha como é que elas se comportam, as imagens dessa função. Estão sempre explodindo, não correm. Então, não tem como ter uma assíntota horizontal aqui. Porque nem quando x vai para mais infinito, nem quando x vai para menos infinito, você consegue fazer essas alturas irem, as imagens dessa função irem para uma altura fixa. Você não consegue, elas estão sempre explodindo, periodicamente explodindo. Então, para vocês verem que tem gráfico que tem assíntota vertical e não tem assíntota horizontal. Tem gráfico que tem assíntota horizontal e não tem assíntota vertical. Então, você pode ter uma e pode não ter a outra. E você pode não ter nenhuma delas, como a gente vai ver, tá? Você pode não ter nenhuma delas. Por exemplo, eu vou falar aqui. Pensa no gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, ele é uma parábola. Uma parábola com cavidade para cima. Né? A parábola ela vai abrindo. Então, a gente já viu que o limite quando x vai para mais infinito de x ao quadrado é mais infinito. Quando x vai para mais infinito quando x vai para menos infinito de x ao quadrado, também é mais infinito. Então, você não tem assíntota horizontal, porque você não consegue fazer. A parábola sempre cresce, ela vai aumentando, ela vai abrindo. As imagens, em momento algum, elas vão começar a ir para uma altura fixa. Não, a parábola vai abrindo, então não tem assíntota horizontal. Também não tem assíntota vertical, porque para ter assíntota vertical, você tem que ter um ponto de tal forma que as imagens da função, elas explodam, mas se aproximando daquela reta, daquela assíntota vertical. A função x ao quadrado, ela é uma parábola que ela vai abrindo. Então, em momento algum, você vai conseguir fazer a sua parábola parar e se aproximar de uma reta vertical. As imagens, você não consegue isso. Então, para você ver que você tem de tudo. Você tem assíntota vertical e não tem assíntota horizontal. Tem assíntota horizontal e não tem assíntota vertical. Ou não tem nenhuma delas, tá? Então, as funções aí, elas têm muitas características próprias, tá? Então, como é que a gente determina as assíntotas sem o gráfico, tá? Como é que a gente determina as assíntotas sem o gráfico? Então, a gente vai fazer o seguinte, sem o gráfico da função. A gente vai usar a definição. Por exemplo, para achar as assíntotas horizontais, como é que você faz para achar as assíntotas? Você vai usar a definição. Quando é que y igual a b é uma assíntota horizontal? Quando você jogar x para mais infinito, x para menos infinito e verificar se esse limite dá b. Então, é isso que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui. Aqui. Vamos pegar essa função aqui, a função x mais 1 sobre 1 menos x. Tá? Eu estou dizendo que a única assíntota horizontal aqui é y igual a menos 1. Vamos ver por quê. Como é que você chega a essa conclusão? O que você faz? A assíntota horizontal está vinculada a limites no infinito. Então, você vai jogar x para mais infinito, vai jogar x para menos infinito e vai ver o que acontece. Então, quando eu jogar x para mais infinito dessa função, lembrando que como é que eu calculo um limite no infinito? Eu só considero o cara de maior grau, então isso é o coeficiente. Então, aqui em cima eu considero x, aqui embaixo menos x. Então, isso aqui virou menos 1. Então, esse limite aqui, menos 1, deu menos 1. Então, quando eu joguei x para mais infinito, o limite deu menos 1. Isso aqui já é suficiente, essa primeira conta aqui já é suficiente para eu garantir que y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Quando eu jogar x para menos infinito, nessa situação, eu vou fazer a mesma coisa. Vou considerar
os termos de maiores graus, tanto no numerador como no denominador. Também vai dar menos 1. Então, aqui, tanto no mais infinito como no menos infinito, eu tenho o limite dando menos 1. Então, realmente, aqui eu só tenho uma assíntota horizontal, que é y igual a menos 1. E as assíntotas verticais? Bom, as assíntotas horizontais, elas estão amarradas com a explosão do x. Quando o x vai para mais infinito, quando o x vai para menos infinito. As assíntotas verticais, elas estão amarradas com a explosão do f de x. Quando as minhas imagens vão para mais infinito ou menos infinito. Agora, a explosão de f de x, quando é que essa f de x vai explodir? Quando é que eu vou ter um limite infinito aqui? Nós sabemos que o limite infinito de uma função racional, ele acontece o quê? Quando o limite de cima dá diferente de zero e o de baixo dá zero. Quando é que isso aqui embaixo vai dar zero? Quando o x for 1. Quando o x for 1, aqui em cima dá 2 e aqui embaixo vai dar zero. Então, você sabe que você tem aí uma explosão. Você vai ter aí a sua assíntota vertical. Agora, só lembrando, né? Por que eu sei que o x igual a 1 será uma assíntota vertical aqui? Porque no 1 eu tenho 2 sobre 0. E eu sei que se eu fizer o limite quando o x tende a 1, se eu pensar aqui, ó, 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0. Então, aqui tá dando 2 sobre 0. 2 sobre 0 me traz um limite infinito. Por quê? Porque você vai ter uma coisa que não é 0 sobre 0. Então, você tem essa explosão das imagens. Agora, essas explosões são positivas ou negativas? Então, aí a gente vai voltar lá na aula de limites infinitos para resolver. Então, aqui, vamos lá. O que a gente já sabe? Que tanto um pela direita como um pela esquerda, esses dois limites laterais aqui vão dar infinito, só que tem que saber se é mais ou menos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o sinal de 1 menos x. Lá em cima tá dando 2. Quando você se aproxima do 1 pela direita, aqui, ó, 1 menos x quem é? 1 menos x é essa reta decrescente aqui, cortando o eixo x no 1. Então, quando você se aproxima do 1 pela direita, você está se aproximando do zero. 1 menos x está indo para zero por valores negativos. Ó, tá lá embaixo do eixo x, ó. Esse aqui é o eixo x. Tá lá embaixo do eixo x. Então, 1 menos x, ele é negativo. Só que 1 menos x está indo para zero por valores negativos. 1 mais 1 deu 2, que é positivo. Então, esse primeiro limite aqui, ele vai dar menos infinito. Menos infinito, tá? Agora, quando você se aproxima do 1 pela esquerda, observa, quando você se aproxima do 1 pela esquerda, o que você tem? Você tem indo para zero, mas dando valores aqui positivos. Alturas positivas. Então, se você tem alturas positivas aqui, em cima você estava indo para 2. Aqui embaixo você vai para zero por valores positivos. Então, você tem uma explosão positiva. Você tem uma explosão positiva aqui, tá? Então, como a gente já tinha observado, ocorre o quê? Você tem uma explosão, você já sabia que você tem uma explosão, porque o numerador dá diferente de zero e o denominador dá zero. Então, você tem essa explosão. Agora, a gente acabou de fazer o estudo do sinal para a gente ver se essas explosões são positivas ou negativas, tá? Então, realmente, assim você prova que a reta x igual a 1 é a única assíntota vertical nesse caso, tá? Porque não tem outro momento. Quando é que pode ocorrer essa explosão aqui? Só quando o denominador dá zero, então só acontece no 1, tá? Mas, Cris, por que eu tenho que fazer essa conta do limite até o final se eu tô vendo que já dá zero embaixo? Você precisa fazer essa conta dos limites, do limite até o final para você fazer o gráfico da função. Porque se você não sabe se essa explosão é positiva ou negativa, como é que você faz o gráfico? Tá? Então, agora vamos para o gráfico. Então, usando essas informações, você faz o gráfico. As assíntotas horizontais, aqui, ó, as assíntotas horizontais, o que diz? Quando o x vai para mais infinito e quando o x vai para menos infinito, você tem as alturas se aproximando de menos 1. Então, olha aqui no gráfico, ó. Quando o x vai para mais infinito, quando o x vai para menos infinito, você tem as alturas se aproximando da altura menos 1.
O que acontece nas redondezas do 1? 1 pela direita deu menos infinito. 1 pela esquerda deu mais infinito. Então, olha aqui no gráfico. 1 pela direita, menos infinito. 1 pela esquerda, mais infinito. Tá? Então, você está vendo aqui que o gráfico, para você conseguir construir o gráfico dessa função, você precisa saber que explosões são essas. E precisa saber olhar tanto do 1 pela direita como 1 pela esquerda. Tá? Você precisa saber o comportamento dessa função aqui. Agora você olha aqui, olha, observa o seguinte, o gráfico da função está cortando o eixo x exatamente aqui no menos 1. Exatamente no menos 1. Por quê? Porque quando x for menos 1, ó, quando x é menos 1, o que acontece com a imagem? Ó, f de menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 1 com menos 1 dá 2. 0 sobre 2 é 0. Então, a imagem do menos 1 é 0. Por isso que você tem esse ponto aqui. Tá? Quando o x vai para mais infinito, as alturas vão para menos 1. E quando o x se aproxima do 1 pela direita, vai para menos infinito. Então, é por isso que o gráfico está bonitinho desse jeito aqui. Porque você reúne as informações que você obteve anteriormente com as assíntotas. Tá? Você reúne as informações que você teve com as assíntotas. Tá? Porque assim, deixa eu voltar aqui. Aqui. Quando você olha x para mais infinito, você já sabe que as imagens da função se aproximam de menos 1. Então, você já sabe que isso aqui vai estar próximo da reta y igual a menos 1. Tá? Você já sabe que vai estar próximo à reta y igual a menos 1. Só que, aí você olha assim, quando o x se aproximar de 1 pela direita, o que acontece? 1 pela direita, a explosão é negativa, é menos infinito. Por isso que o comportamento da função é exatamente esse aqui. Por isso que aqui não sobe, tá? Por isso que ao invés de você se aproximar da reta y igual a menos 1 aqui por cima, onde está o meu mouse, você se aproxima por baixo dessa reta. Por quê? Porque 1 pela direita vai para menos infinito, então ele se comporta bonitinho. Por que você sabe que quando x vai para menos infinito aqui, essa aproximação ocorre por cima da reta y igual a menos 1? Porque quando x se aproxima do 1 pela esquerda, aqui, ó, a explosão ela é positiva. Então, se 1 pela esquerda é positivo, você sabe que menos 1 e 0 faz parte do gráfico da função, porque você já viu que dá imagem 0 no menos 1. Então, a única forma de você juntar essas informações é fazendo o traço exatamente como está aí. Tá? Então, você precisa fazer todas essas observações, você precisa juntar todas essas informações para você construir o gráfico. Tá? Porque se você falar assim, ó, a assíntota vertical é essa, a assíntota horizontal é essa. Tá, mas por quê? E aí? Tá? As assíntotas horizontais e as assíntotas verticais, elas vêm para te ajudar a fazer o esboço do gráfico, para você entender como é que é o comportamento do gráfico da função. Então, você precisa juntar tudo para fazer o gráfico. Tá? Aqui só uma observação, tá? Por que esse gráfico aqui, ele não passa por esse traçado aqui? Por que esse gráfico aqui não corta a reta y igual a menos 1? Por quê? Vamos supor que ele corte. Então, se esse gráfico aqui corta essa reta y igual a menos 1, é porque o menos 1, ele vai ser imagem de algum x que vai passar por aqui. Se esse gráfico cortar a reta y igual a menos 1, você vai ter algum x aqui que corresponde a esse menos 1. Então, eu chamei de x0. Então, você vai ter algum x0, tal que a imagem dele é menos 1. Então, na verdade, você vai ter algum x0 cuja imagem é menos 1. Eu acabei de escrever o que eu falei aqui. Mas quem é a função? A função é x mais 1 sobre 1 menos x. Então, aqui no caso, f de x0 é x0 mais 1 sobre 1 menos x0. Então, supõe que isso vai dar menos 1, que é a imagem menos 1 que a gente está analisando. Então, quando você resolver essa equação aqui, você vai chegar que que 1 é igual a menos 1. Só que isso é um absurdo. Da onde que surgiu esse absurdo? Esse absurdo surgiu de você supor que o gráfico da função cortava a reta y igual a menos 1.
Isso não é verdade. Por quê? Porque se fosse verdade, você cairia num absurdo. Então, esse gráfico aqui, ele não corta ele não passa por esse pontilhado aqui do -1. Nem nessa situação aqui, onde eu estou com o mouse, nem nessa situação aqui, tá? E o gráfico também, ele não corta em nenhum outro momento o eixo X. Quando é que o gráfico da função corta o eixo X? Quando você tem y igual a 0, a imagem dando 0. A minha imagem é da forma x mais 1 sobre 1 menos x. A única forma disso aqui ser 0 é quando x for menos 1. Então, quando x é menos 1, você já está cortando o gráfico, você já está cortando o eixo x aqui no menos 1. Então, você tem certeza que você vai cortar em nenhum outro momento, em nenhum outro ponto. Tá legal? Vamos para o segundo exemplo, tá? Vamos achar as assíntotas horizontais e verticais desse segundo exemplo. Então, da mesma forma, sempre que você procura as assíntotas horizontais, você está procurando limites, você está trabalhando com limites no infinito. O conceito de assíntota horizontal, ele está amarrado com limite no infinito, ou seja, você vai jogar o x para mais infinito, você vai jogar o x para menos infinito e você vai ver o que acontece, para verificar se você tem assíntota horizontal ou não, se você tem uma, se você não tem nenhuma ou se você tem duas. Então, quando eu jogar x para mais infinito aqui, como a gente já aprendeu na aula passada, quando x, no limite no infinito, você considera somente quem tem o maior grau. Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente está trabalhando com o limite no infinito. É só por causa disso, a gente já viu na aula passada. Então, aqui, quando eu fizer a simplificação aqui, eu vou ter o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x. Nós já vimos que isso dá 0. Quando x for para menos infinito, eu vou estar exatamente... Aqui não vai mudar nada, eu vou estar exatamente na mesma situação. Então, em ambos os casos, eu tenho o limite dando 0. Então, isso quer dizer o quê? Que a reta y igual a 0, que é o eixo x, é a única assíntota horizontal do gráfico dessa função que vocês estão vendo. Tá ok? Porque tanto no mais infinito como no menos infinito, você teve limite dando 0. Tá? Agora, olha só, agora vamos atrás das assíntotas verticais. Como eu já falei, assíntotas verticais estão relacionadas, assíntotas verticais são retas verticais que estão relacionadas com a explosão da imagem da função, das alturas da função. Quando é que essas imagens aqui, elas vão explodir? Quando é que essas imagens vão ficar muito grandes, positivas ou negativas? Quando você tiver o denominador dando 0 e o numerador diferente de 0. Então, quando é que esse denominador é 0? Quando x é 1 ou menos 1. Em qualquer uma dessas situações, você vai ter um número que não é 0 em cima com um número que é 0 embaixo. Então, as suas assíntotas verticais são x igual a 1 e x igual a menos 1, que é quando vai ocorrer a explosão. Mas você precisa calcular os limites nas redondezas, tanto do 1 como do menos 1, para você fazer o esboço do gráfico. Senão você sabe que nas redondezas do 1 e do menos 1 terão explosões as suas imagens, mas você precisa saber que explosões são essas, se são explosões positivas ou se são explosões negativas. Tá? Então vamos lá, 1 pela direita, 1 pela esquerda, menos 1 pela direita e menos 1 pela esquerda. Então o que a gente sabe? Aqui em cima é fácil, a gente já sabe que todos esses limites, todos eles vão dar infinito. Por quê? Porque todos eles, ó, aqui vai dar 1 sobre 0, aqui vai dar 1 sobre 0, aqui vai dar menos 1 sobre 0 e aqui vai dar menos 1 sobre 0. Então, está dando diferente de zeros em cima e está dando 0 embaixo. Então, tudo isso é infinito. Só que a gente tem que saber se esses infinitos são positivos ou negativos. Então, vamos lá. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, em cima dá 1, embaixo dá 0. Mas esse 0 que está aqui embaixo é positivo ou negativo? Então, você precisa estudar o sinal da função x² menos 1. Então, vamos lá. X² menos 1 é uma parábola com cavidade para cima, cujas raízes são menos 1 e 1. Então, nesse nosso primeiro limite aqui, você está se aproximando do 1 pela direita. Então, 1 pela direita, você tem alturas positivas.
Se você tem alturas positivas aqui no 1 pela direita, em cima você já tinha 1. Então, esse limite, esse primeiro limite aqui, ele é mais infinito, ó. Porque aqui deu 1 e aqui você está indo para 0 por valores, ó, positivos. Vamos ver o outro. 1 pela esquerda. 1 pela esquerda, aqui você continua tendo 1 e aqui você tem 0. Mas 1 pela esquerda, você se aproxima do 0 por valores negativos. Está aqui o sinal de x ao quadrado menos 1. Então, aqui você tem 1, que é positivo, sobre valores negativos. Então, essa explosão aí, ela é negativa. Menos 1 pela direita e menos 1 pela esquerda. Menos 1 pela direita, você tem menos 1 aqui em cima, tá dando o limite menos 1. E menos 1 pela direita, aqui é negativo. Então, você vai ter menos 1 em cima e valores negativos embaixo. Então, essa explosão, ela é positiva. Então, tá dando mais infinito aqui. E, finalmente, esse último limite aqui, quando x se aproxima do menos 1 pela esquerda, o que acontece? Em cima você tem menos 1 pela esquerda da função x ao quadrado menos 1, que é o que eu estou analisando lá embaixo, são valores positivos. Então, você vai ter menos 1 no numerador e valores positivos, e aqui você vai ter 0 por valores positivos. Então, você vai ter aí um menos infinito, tá? Essas análises de limites infinitos, nós já estudamos ela na penúltima aula, há 2 aulas atrás, tá? Então, a gente está refazendo a mesma ideia, o mesmo procedimento aqui para calcular esses limites infinitos, tá? Então, nós já sabíamos que nós teríamos todos eles dando infinito, porque em todos eles dá uma coisa que não é 0 sobre 0. A gente só foi atrás do sinal, tá? Então, para você saber se é mais ou menos infinito, você tem que ver o sinal do numerador e do denominador. O denominador, a gente fez aí que é a parábola com cavidade para cima. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que reunir todas essas informações para você fazer o gráfico. Então, você faz o seguinte, para você começar a fazer o gráfico, a primeira coisa que você faz é você colocar no gráfico as assíntotas que você encontrou. É uma dica que você pode fazer. Então, bom, y igual a 0 é o próprio eixo x, então não tenho o que colocar. As assíntotas verticais são x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, você corre lá no gráfico da função e já faz, você sempre quando você vai fazer as assíntotas, você sempre faz ela pontilhada, riscada, como vocês estão vendo aqui, tá? Por quê? Porque se vocês fizerem ela com um traço contínuo, vai parecer que ela faz parte do gráfico, isso não é legal, tá? Então, você faz sempre ela pontilhada. Então, aqui você coloca as assíntotas verticais, olha aqui, ó, desenha primeiro x igual a 1 aqui, depois você desenha x igual a menos 1 aqui. Agora, vamos lá, por que isso aqui acontece? Por que o gráfico é exatamente esse aqui, tá? Por que o gráfico é exatamente esse aqui? Então, vamos ver o que acontece quando x vai para mais infinito. Quando x vai para mais infinito, você se aproxima do eixo x. Então, tá aqui, ó. Quando x vai para... Deixa eu voltar aqui. Quando x vai para mais infinito, você se aproxima do eixo x. Por quê? Porque você tem y dando 0. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Quando x se aproxima do 1 pela direita, olha aqui, ó, é mais infinito. Então, você vai juntar essas duas informações e vai fazer esse traço aqui, tá? Por quê? Por que você não poderia ir para... esse traço que está aqui não poderia vir por baixo e se aproximar por baixo do eixo x? Que mesmo assim você estaria com o limite indo para 0, como você descobriu aqui no início. Por quê? Porque isso, quando x se aproxima de 1 pela direita, você tem essa explosão mais infinita, como você viu. Se você tivesse vindo por baixo aqui, você teria que passar pelo eixo x. Se você passa pelo eixo x, você tem uma raiz da função. Você tem a imagem dando 0. Quando é que essa imagem aqui dá 0? Qual é o único ponto em que essa imagem dá 0? Perdão. Quando é o único ponto que essa imagem dá 0? Quando x for 0.
Então, quando o x for zero, a imagem, ela é zero. Então, por isso que está aparecendo esse ponto aqui, ó, na origem do plano cartesiano. Se esse traço aqui tivesse aqui embaixo e tivesse que subir para poder acompanhar esse limite que você calculou aqui no mais infinito, esse traço ele ia cortar o eixo x e você ia ter uma raiz que não é zero, estaria errado. Então, por isso que ele tem que ser exatamente como ele está aqui. Não pode vir aqui por baixo e depois ir lá para cima, se aproximando do -1 pela direita, explodindo aqui por baixo, tá? Tem que ser exatamente como está assim, aqui. O único momento, quando você olha para essa função aqui, isso aqui só é zero no zero. Isso que está aqui, x sobre x ao quadrado menos 1, só é igual a zero quando x for zero. Então, o único momento em que o traço dessa função corta o eixo x é no ponto 0, 0, como você está vendo aqui. Não pode passar, não pode cortar o eixo x em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar, porque a única raiz dela é zero. Antes de olhar para o meio, vamos olhar aqui para a esquerda. O que você sabe? Que quando x... Então, o que a gente usou? A gente usou essa primeira igualdade e essa primeira igualdade aqui. Agora, nós vamos usar essa segunda igualdade aqui. Quando x vai para menos infinito, as imagens vão para zero. Então, você está se aproximando do eixo x, da reta y igual a zero. Então, olha lá. Quando x vai para menos infinito, as imagens vão para zero, certo? As imagens vão para zero, tá bom? Agora, quando x se aproxima do -1 pela esquerda, porque é o que eu estou analisando é esse pedaço aqui, -1 pela esquerda, vamos achar aqui, ó, -1 pela esquerda, você tem uma explosão negativa. Então, é por isso que no -1 pela esquerda, você tem exatamente esse comportamento. Da mesma forma que eu expliquei nesse pedaço aqui, aqui você também não poderia ter esse traço lá em cima, acima do eixo x, porque você teria que descer para cumprir esse... Você teria que descer para cumprir esse menos infinito aqui, que aparece aqui. Então, para você descer, você teria que descer de qualquer forma, porque quando o x se aproxima do -1 pela esquerda, isso dá menos infinito. Então, você não poderia cortar o eixo x aqui, porque você só corta aqui no zero. Então, quando o x vai para menos infinito, as suas imagens vão para zero, tá bonitinho aqui. Quando o x se aproxima do -1 pela esquerda, você tem as imagens indo para menos infinito como tá aqui. Então, por isso que tá bonitinho, fica bonitinho dessa forma que você tá vendo aí. O que que tá faltando? A análise do gráfico aqui no meio. Aqui no meio. Tá? Como é que você faz a análise do gráfico aqui no meio? Tá? Então, a análise do gráfico aqui no meio é a seguinte. Você já sabe que esse ponto 0, 0 está na jogada, porque foi o que eu observei quando é que a imagem dá zero. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar, aqui eu olhei o -1 pela esquerda, que eu já resolvi. Aqui eu olhei o 1 pela direita, eu já resolvi. Já resolvi esse pedaço do gráfico e já resolvi esse. Agora eu vou resolver esse que está aqui no meio. Esse que está no meio, o 1 que está aqui, eu preciso saber o que acontece com ele quando eu me aproximo dele pela esquerda. Então, eu vou lá. O que eu fiz, ó, 1 pela esquerda deu menos infinito. Então, 1 pela esquerda, olha aqui, ó, o menos infinito aqui, ó. Olha aqui o menos infinito. Por isso que está descendo aqui, ó. 1 pela direita, perdão, -1 pela direita, -1 pela direita, aqui, ó, a explosão é mais infinita. Então, é por isso que o -1 pela direita está indo lá em cima. Então, por isso que aqui no meio, o gráfico tem exatamente esse comportamento. Porque você está sendo orientado pelos limites aqui que você calculou. Então, é importante que você calcule todos os limites para que você tenha condições de fazer o gráfico. Para você saber fazer o gráfico, você tem que juntar essas informações para você fazer o gráfico. Tá? Então, tem que amadurecer esses conceitos, tem que fazer os exercícios aí para poder você fazer essa relação. Você aprendeu o limite infinito, você aprendeu o limite no infinito, agora você aprendeu assíntotas. Você vai juntar esses conceitos para fazer gráfico, tá? Vamos ver um último exemplo aqui, tá? Até agora, os dois exemplos que eu passei, nós só tínhamos uma assíntota horizontal, né? No primeiro exemplo, eu tinha uma assíntota horizontal e uma vertical. No segundo exemplo, eu tinha uma horizontal e duas verticais. Vamos ver o que acontece agora. Tá? Tá aparecendo para vocês aí que já tem duas assíntotas horizontais. Vamos ver por quê.
tá? Vamos ver por que que isso acontece. Bom, assíntota horizontal, o que que você tem que fazer? Jogar x para mais... Por isso que eu sempre faço ela primeira, porque ela é mais fácil. Você joga x para mais infinito, joga x para menos infinito e vê o que acontece. Então, olha lá. Quando eu jogar x para mais infinito dessa função, eu faço como eu já aprendi a calcular limite do infinito. Eu só considero as maiores potências aqui com seus coeficientes. Então, aqui vai ficar x, aqui vai ficar raiz. Eu só considero x ao quadrado. Então, o que a gente já sabe? Que raiz de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x. Só que aqui os valores de x são positivos. Então, o módulo de x é a mesma coisa que x. Então, isso aqui vai dar 1. Então, esse limite aqui, x sobre x dá 1. Limite de constante é a própria constante. Então, esse primeiro limite aqui deu 1. Dessa primeira conta, eu já concluo que y igual a 1 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Vamos para a segunda parte. Quando eu jogo x para menos infinito, eu faço tudo igual. Quando eu chego no módulo, os meus valores de x são negativos. Então, o módulo de x é menos x. Se o módulo de x é menos x, o que você tem aqui? Você tem x sobre menos x, vai dar menos 1. Então, esse limite aqui, ele dá menos 1. Então, quando x foi para menos infinito, as suas imagens foram para menos 1. Então, daí você tira que y igual a menos 1 é a outra assíntota horizontal do gráfico dessa função. Então, você, nesse gráfico aqui, você tem duas assíntotas horizontais. Tá legal? Y igual a 1. Y igual a menos 1, cada uma para o infinito. Um para o x mais infinito, outra para o x menos infinito. Tá legal? Agora, vamos para as assíntotas verticais, tá? Então, o que a gente sabe das assíntotas verticais? Como eu sempre falo, as assíntotas verticais são retas verticais que estão ligadas ao gráfico da função, então estão relacionadas com a explosão das imagens da sua função, das alturas da sua função. Então, o que acontece aqui? Quando x for igual a 1 e quando x for igual a menos 1, você vai ter o que aqui? Você vai ter um denominador aqui dando 0 e um numerador aqui diferente de 0. Então, nessa situação aqui, você tem explosão, porque está dando uma coisa que não é 0 sobre 0. Tanto para o x igual a 1, como para o x igual a menos 1. Se você jogar aqui, você vai ver que você vai ter um numerador diferente de 0 e o denominador dando 0. Então, você já sabe que as explosões estão acontecendo no 1 e no menos 1, as explosões verticais. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são as minhas assíntotas verticais do gráfico dessa função. Agora, vamos fazer a análise dos limites para a gente ver se essas explosões são positivas, negativas e se elas sempre existem, tá? Então, vamos lá. Quando eu olho eu vou fazer 1 pela direita, 1 pela esquerda, menos 1 pela direita, menos 1 pela esquerda. Quando eu fizer 1 pela direita, aqui em cima ele vai dar 1, que é positivo. Aqui embaixo vai dar 0, tá? Agora, presta bastante atenção. Essa função que está aqui, ela é um pouquinho diferente das anteriores, porque ela tem uma raiz quadrada envolvida. Apareceu uma raiz quadrada aqui. E a gente sabe o quê? A gente trabalha com os reais. E a gente sabe que raiz quadrada real só existe se esse número aqui que está dentro da raiz for positivo. Onde esse número aqui é negativo, essa raiz não é real. Então, o que significa isso? Significa que o domínio dessa função aqui, por exemplo, quem era o domínio dessa primeira função aqui? É todo mundo menos o 1. Porque o 1, você joga fora o 1, porque o 1 dá 0 embaixo. O domínio dessa função aqui, você tem que jogar fora quem? São todos os reais, menos, você tem que jogar fora tanto o 1 como o menos 1, porque dá 0 embaixo. Você só precisa se preocupar com o problema do 0 embaixo. Só que agora você tem uma raiz quadrada. Então, não basta você se preocupar só com o 0. Você tem que se preocupar onde essa raiz, essa galera que está aqui dentro é positiva. Quem é x ao quadrado menos 1? Parábola com cavidade para cima, cujas raízes são 1 e menos 1.
Então, onde é que esse númerozinho aqui, x ao quadrado menos 1, é positivo? É só a direita do 1 e a esquerda do menos 1. Isso quer dizer o quê? Que o domínio dessa função aqui são todos os reais maiores que 1 e menores que menos 1. Porque se você pegar algum número entre menos 1 e 1, essa raiz que está aqui vai dar negativa, isso não é real. Então, por que isso é importante? Porque isso aqui, ó, se essa função, ela só existe quando esse x ao quadrado menos 1 é positivo, então essa função, ela só existe à direita do 1 e à esquerda do menos 1. Então, quando você olhar à esquerda do 1, a função não existe. Se a função não existe, o limite também não existe. Tá aqui, ó, tô mostrando pra você, ó. Por que esse limite aqui, de cara eu digo que ele não existe? Porque essa função que tá aqui, x ao quadrado menos 1, a esquerda do 1, ó, a esquerda do 1 ela é negativa. Então, essa raiz é negativa, tá fora do domínio da função. Então, a função não existe, muito menos o limite. Onde mais a função não existe? À direita do menos 1, ó, aqui, ó, à direita do menos 1. Então, quando você olhar à direita, cadê o menos 1? O menos 1 tá aqui à direita. À direita do menos 1, você também não tem, esse limite também não existe. Por quê? Porque à direita do menos 1, aqui, ó, x ao quadrado menos 1 é negativo. Se x ao quadrado menos 1 é negativo, essa raiz não existe. Então, a função não existe. Se a função não existe, o limite também não existe. Então, só sobra para você calcular o limite quando x tende a 1 pela direita, que é exatamente onde você tem x ao quadrado menos 1 positivo, e o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, vamos lá. Quando x tende a 1 pela direita, você tem 1 aqui em cima, e aqui embaixo você tem valores positivos, porque é o único caso em que a função existe. Então, você vai ter explosão positiva. Quando você se aproximar do menos 1 pela direita, que é positivo, menos 1 pela direita, aqui, ó. Cadê? Perdão, menos 1 pela esquerda é positivo, menos 1 pela direita é negativo. Menos 1 pela esquerda, cadê? Menos 1 pela esquerda, você vai ter o quê? Menos 1 aqui em cima e aqui embaixo positivo. Então, menos 1 com positivo vai dar negativo, tá? Então, tem que fazer esse estudo de sinal com calma, com cuidado, para você entender o que está acontecendo aí com a sua função. A primeira coisa, quando você tem uma raiz quadrada, uma raiz par, você olha para o domínio da função, para você não ficar tentando calcular limites que não existam. Não existem limites onde a função não existe, porque o limite é o estudo do comportamento da função. Se a função não existe o limite. Tá? Então, esses dois limites que não existem, você já observa que eles não existem porque a função não existe pelo problema da raiz quadrada. E nos outros dois, quando é que ele existe? Quando x ao quadrado menos 1 é positivo. Então, quando é que x ao quadrado menos 1 é positivo? À direita do 1 e à esquerda do menos 1. Tá? Bom, então, agora a gente tem condições de fazer o gráfico. A gente já fez todos os limites, vamos fazer o gráfico. O que acontece? Primeira coisa, você já viu que a sua função, ela não existe entre menos 1 e 1, porque entre menos 1 e 1, x ao quadrado menos 1 é negativo. Então, no gráfico, já vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Não se assusta não sai correndo não. No gráfico, entre menos 1 e 1, não tem função, ó. Olha aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. Não tem gráfico de função. Por quê? Porque não existe função, porque entre menos 1 e 1, o meu x ao quadrado menos 1 é negativo. Então, se o meu x ao quadrado menos 1 é negativo, essa raiz é negativa, não existe raiz real de número negativo. Então, se não existe a raiz, não existe a função, não existe nada, não tem gráfico. Bom, agora pensa assim. Então, vai existir só a direita do 1 e a esquerda do menos 1, que é exatamente onde essa parábola é positiva. Então, o que acontece à direita do menos 1? A direita do 1, perdão. A direita do 1, você vai olhar, então, quando x vai para mais infinito. Quando x vai para mais infinito, você já calculou lá no início que isso dá 1. Então, a direita, aqui, ó,
quando x vai para mais infinito, aqui, ó, y igual a 1, y igual a menos 1, são as assíntotas horizontais que eu achei. Eu já coloquei elas aqui, ó. Tá? Como eu falei, a primeira coisa que você faz quando você vai traçar o gráfico de uma função é você coloca o traço das assíntotas. A gente achou duas assíntotas horizontais, y igual a 1, y igual a menos 1, e a gente achou duas assíntotas verticais, x igual a 1, x igual a menos 1. Então, você vai lá no gráfico e faz esses traços antes de fazer qualquer coisa. Fica mais fácil para você se orientar. Então, voltando aqui, quando x vai para mais infinito, o que a gente calculou? Que esse limite dá 1. Então, as alturas se aproximam do 1. Tá aqui, ó. E quando x se aproxima do 1 pela direita, a explosão é positiva. Então, é exatamente, ó, aqui o gráfico da função, exatamente como você está vendo aqui. Tá? Exatamente como você está vendo aqui. Quando x é muito grande, quando x vai para mais infinito, as alturas se aproximam de 1. Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, você tem a explosão indo para mais. Então, o comportamento da função está exatamente aqui. Tá? Vamos olhar para o outro lado. Então, você está vendo que você está misturando as assíntotas verticais com as horizontais para você saber como é que é o comportamento da função, do gráfico da função. Então, vamos olhar para o outro lado aqui. Quando x vai para menos infinito, vamos lá. Quando x vai para menos infinito, a gente calculou aqui, vai para menos 1. Então, tá aqui, ó. Quando x vai para menos infinito, o gráfico da função se aproxima de menos 1, da altura menos 1. Quando x se aproxima do menos 1 pela direita, aqui, ó, menos 1 pela direita, perdão, menos 1 pela esquerda, pela direita eu tô aqui, desculpa aí, menos 1 pela esquerda, você tem menos infinito, a explosão menos infinito que a gente calculou aqui. Então, menos 1 pela esquerda é menos infinito, e quando x vai para menos infinito é menos 1. Então, o comportamento da função é exatamente esse aqui. O traço da função é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque você junta os conceitos, tá? Você junta os conceitos, tá bom? Aí, quando você junta, você precisa fazer o quê, então? O que você precisa fazer? Você precisa juntar os conceitos de limites infinitos, limites no infinito, assíntotas. O que você precisa saber? A assíntota horizontal está amarrado com limites no infinito. X para mais infinito, x para menos infinito. A assíntota vertical está amarrado com os limites infinitos. É quando f de x, as imagens vão para mais infinito ou as imagens vão para menos infinito, tá? A assíntota horizontal, a equação é sempre y igual a um número. A assíntota vertical, a equação é sempre x igual a um número. Aí você tem que calcular, você tem que determinar essas assíntotas para juntar essas informações e fazer o gráfico. Como eu já falei e repito aqui, a primeira dica é, quando você no momento que você encontrou todas as assíntotas horizontais e verticais, antes de você tentar fazer o gráfico, você faz o traçado delas no gráfico, você faz o traçado delas no plano cartesiano. Antes de você fazer o gráfico, você faz o traçado das assíntotas que você encontrou. Depois, você vai usar essas informações das assíntotas, os limites que você calculou para encontrar as assíntotas, para você fazer o esboço do gráfico. Tem que juntar as informações, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí, eu espero que vocês consigam entender. Eu sei que não é fácil porque vocês não estão aqui, não tem como eu perguntar para vocês se vocês estão entendendo, se vocês não estão, mas é o que dá para fazer agora no momento, tá, gente? Então, seria muito melhor se vocês estivessem aqui e eu pudesse perguntar para vocês se vocês estão entendendo ou não, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês. Vocês podem perguntar assim, Cris, só uma última coisa, por que esse traço aqui, por exemplo, não passa por não corta esse tracejado aqui? Por que ele vai bonitinho aqui e ele não vai lá para baixo? Essa reta aqui é a reta y igual a 1. Se esse traço aqui cortasse a reta y igual a 1, o que
eu teria que ter um x para esse y igual a 1, certo? Então, suponha, é a mesma ideia para o outro caso aqui que eu fiz aqui. Eu vou falar desse aqui. Então, suponha que a reta corta aqui, ó, a reta y igual a 1. Então, se a reta corta, eu tô aqui, ó. Se a reta corta esse traço aqui, você tem um ponto, por exemplo, que eu chamei de x1 e 1. Então, tá aqui, ó. x1 e 1 faz parte do gráfico. Então, você vai ter algum x1 aqui, algum x, tal que a imagem dele é 1. Tal que f de x1 é 1. Então, você vai ter algum x1, olha aqui o que eu tô falando, ó. Tal que f de x1 é 1. Então, mas quem é f de x1? A minha função, ela é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, para esse x1, você teria x1 ao quadrado menos 1 igual a 1. Quando você resolve essa equação aqui, você chega, quando você faz as continhas aqui, resolve essa equação aqui, você chega que 0 é igual a menos 1. Você chega tanto supondo que você cortou esse traço aqui, como se você supor que a explicação é a mesma para a ideia de você, se você cortar aqui o gráfico cortar a reta y igual a 1, ou se o gráfico cortar a reta y igual a menos 1, você vai chegar no mesmo absurdo, você vai chegar que o 0 é igual a menos 1. Então, por isso que não corta, tá? É só para vocês entenderem por que esse comportamento ele é tão bonitinho, por que o gráfico da função se comporta tão bem, e obedece tão bem essas restrições de assíntotas, tá? Esse comportamento, tá? Então, tá explicado aí. Tá? Aqui eu fiz, aqui nessa observação que eu tô colocando, eu supus que os dois, se cortasse aqui ou se cortasse aqui, tá? Quando corta aqui, você teria um ponto x1 e 1. Se cortasse aqui, você teria, sei lá, eu chamei de um ponto x0 e menos 1, tá? Seriam pontos do gráfico, então você teria essa situação aqui correspondente à imagem. Se essas duas situações, se uma dessas situações acontecesse, você ia chegar no absurdo que o 0 é igual a menos 1. Então, é por isso que não tem esse corte, não corta, o gráfico não corta nem essa reta aqui, nem essa reta aqui. Ele se comporta exatamente como vocês estão visualizando aí, tá? E, claro, para chegar para você conseguir fazer esse gráfico, você tem que juntar essas informações todas, você tem que entender direitinho os conceitos de limites no infinito, limites infinitos, assíntotas, para você poder juntar essas informações e usar elas para fazer o gráfico, tá? Eu espero que essa aula ajude vocês aí a entender um pouco esse conceito, tá? Qualquer coisa, como eu já falei, a gente conversa, a gente marca um horário aí, pra gente conversar e ver o que eu posso fazer para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos aí para vocês.